Amigos, há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre viabilidade de criação de codorna e comparei com galinha. E dentro desse vídeo eu fiz uma planilha. Só que eu achei que ficou muito rápido a explicação e eu resolvi fazer um vídeo à parte só dessa planilha. Até porque eu fiz leves modificações nela que vão facilitar o entendimento para quem usar. Obviamente essa planilha não é uma planilha completa que esgota o assunto custo de uma criação de uma codorna, mas do ponto de vista hobby, e sendo esse uma iniciativa para dar um pontapé inicial para a gente falar de custo de produção, isso é extremamente interessante, né? A gente começar a pensar em produzir carne e ovos com custo mais baixo do que a gente compra, se eu penso em hobby. E melhor ainda, porque eu tenho um hobby e onde eu em vez de gastar dinheiro com esse hobby, eu começar a ganhar dinheiro com esse hobby, ou pelo menos empatar dinheiro com esse hobby. Essa aqui é a ideia. A planilha, na verdade, ela é dividida com essa coluna aqui de codorna e essa coluna aqui falando de galinhas. Muito interessante é porque você começa a alterar as células que estão na cor amarela e tudo vai se modificando. É importante que a gente bote nas células de cor amarela os dados que correspondem à nossa realidade. Por exemplo, se suas codornas, em vez de pôr 80% da produção, digamos, no mês, ela pôr 80% do tempo, você mantém esses dados como está aqui. Mas se ela põe 90% do tempo, ou seja, se ela põe em média 27 ovos por mês, então você tem que alterar aqui esse percentual de 90 para mais ou para menos, de maneira que aqui fique a postura de sua codorna. Não vai alterar os 27, mas você vai botar a postura média de sua criação. No meu caso é 80%, tá? Então eu vou manter isso aqui. Se você compra ração por o custo do quilo da ração, quanto é que você está custando aí, né, para você? Analisa no teu mercado. E tem muita gente que diz assim, mas eu não sei calcular o custo da ração. No final dessa planilha, eu vou até baixar aqui, eu coloquei aqui o preço da ração. Por exemplo, imagine uma situação onde você tem aqui o frete R$ 10, uma saca que pesa 40 kg de ração e o preço você pagou R$ 66. O custo sai por R$ 1,90. Então coloca essa realidade aqui sua. Eu não pago frete porque eu aproveito o caminho. Beleza, se é esse seu caso, você está pagando R$ 1,65, que é meu caso aqui. Quanto é que eu compro a saca de ração aqui de codorna. Então, dentro dessa condição, eu tenho um animal que consome 4 centavos por dia de ração e tem um ovo produzido a 5 centavos. Como o preço médio do ovo aqui é 10 centavos, eu estou produzindo ovo pela metade do preço. Então vale a pena criar, porque eu não estou perdendo dinheiro. A mesma conta para a galinha, né, considerando, atualizando para os valores de galinha, tem um ovo produzido a 26 centavos. O que é que eu fiz? Eu comparei 4 ovos de codorna a 1 de galinha, né? O custo de produção. Então 4 ovos de codorna vai dar mais ou menos o quê? 20 centavos. E o custo de um ovo de galinha sairia aqui por 26 centavos. Então eu posso dizer o seguinte, que o preço do ovo de codorna corresponde a 79% do custo de produzir o de galinha. Isso considerando 4 ovos, como eu falei. 4 ovos de codorna corresponde a 79% de produzir um ovo de galinha. Então a viabilidade de produzir ovo de codorna é grande. E é muito interessante o seguinte, que você bote os valores aqui, ó, nessa parte aqui de consumo do seu animal. Eu crio codornão. Codornão consome, sei lá, 35 gramas por dia o animal. Então automaticamente o meu ovo vai sair, ó, por 7 centavos. E ele vai consumir 6 centavos por dia de ração. Então começa a aumentar meu preço, o custo de produção desse ovo. Eu teria que vender ele mais caro. Se eu não consigo vender, não é viável, né? A mesma coisa para galinha. Vou manter os 25 porque essa é a minha realidade, que para ovos eu uso a codorna japônica, tá? Já para carne, eu tenho aqui o seguinte. Eu coloquei aqui, ó, se eu tivesse uma chocadeira, sei lá, que entra 30 ovos, que é meu caso, uma chocadeira pequena, 30 ovos por mês, que eu boto, 30 ovos por mês não, 30 ovos que eu boto lá na chocadeira de vez. E 60% desses ovos
considerando já a situação dos ovos que não estão galados, dos ovos que não vão vigorar, e os animais que vão conseguir chegar à fase adulta. Se eu disser 60% desses 30 vão chegar à fase adulta, ou seja, 18 animais vão conseguir chegar nessa faixa, né? Há um custo de meio quilo para produzir cada animal, e um custo de quilowatt de energia de 54 centavos, e um custo de quilowatt, o consumo de quilowatt estimado para produzir esses 18 animais aqui, seja 22 quilowatts. Eu vou ter aqui um custo por carcaça, ou seja, por animal, de R$ 1,52. Tudo pode alterar. Se eu conseguir aqui que os animais vinguem mais, cresça para 70%, altera aqui para R$ 1,40. Se eu conseguir aqui que em vez de botar 30 ovos, eu aproveite melhor minha chocadeira e meu espaço lá, conseguir botar aqui para 60 ovos, o que acontece? Já cai aqui para 1,13. Então tudo altera conforme você vai mexendo nesse tabuleiro, nessas células amarelas, e vão alterando o custo. Dentro da realidade que eu tenho aqui é 60%, só isso que vinga, né? A minha chocadeira, como é pequena, só consigo colocar 30 ovos, talvez até valha a pena colocar uma maior, né? E o animal consome aqui, vai ficar aqui, a carcaça dele vai ter só 130 gramas, tá? Com isso eu gero 1 kg de codorna. Para mim, eu produzo ela por R$1,69, ou seja, quase R$12. A mesma conta para a galinha eu produzo por R$5,97, ou seja, a galinha, a codorna na verdade, ela é 96% mais cara do que a galinha. Então, nesse modelo de criação que você tem que alterar para saber a sua realidade, teria aqui, não seria viável produzir a carne de codorna se fosse para uma revenda, entendeu? Sairia muito caro. Mas se eu altero, volto a falar, bota aqui uma ração por R$1, o que vai acontecer? Já cai aqui o meu custo também de carcaça. Tudo está interligado aqui nessa planilha, ok? Então vou voltar aqui, tá? Um outro ponto que alguém poderia me questionar: e como é que eu trabalho aqui para entender, para eu calcular esse consumo de quilowatt estimado? Também botei aqui no final. Dá um exemplo aqui para vocês. Se eu uso uma lâmpada de 25 watts, deixo 10 dias, vamos estar aqui 20 dias usado, que é o tempo mais ou menos que as codornas ficam sem uso de luz de aquecimento, tá? E se ela fica 24 horas por dia ligada, ou seja, fica o dia todo, ela vai me consumir 12 kW por mês. Por que eu coloquei 22 kW aqui? Porque eu considerei também a chocadeira. Então, nesse modelo, que é um modelo real, daria o quilo por 11,69. Então, para você vender um quilo de codorna, você teria que vender por um valor muito maior, né? Nessa primeira parte, então, tem a parte de produção. Já na segunda parte da planilha, eu começo a analisar isso aqui com foco no seguinte, com foco no mercado. Se você me diz que você quer produzir 360 ovos, por que eu botei 360 ovos? Eu considerei 3 pessoas que consomem 4 ovos de codorna por dia, equivalente a um ovo de galinha, durante 30 dias, dá 360 ovos, certo? Então eu imaginei o seguinte, que 80% desses 360 ovos eu vou vender no mercado, vou consumir, ou vou vender direto ao consumidor, que seria com preço que a gente vai falar um pouquinho mais abaixo, que preço seria esse. E vendia 20% deles ovo galado. Então isso seria o meu mercado. Eu poderia produzir isso aqui que eu consumiria, né, no mínimo, né? E também as fezes da codorna compostada, normalmente eu comprava um saquinho de composto, e agora eu vou produzir. Eu comprava 6 saquinhos e agora eu vou produzir 6 saquinhos desse composto aqui por mês, tá? Então, como seria esse cálculo aqui para saber quanto é que isso me deixaria de margem no final? Vamos lá. Primeiro, olhei para o mercado. No meu mercado aqui, eu compro 30 ovos por R$3. Então, um ovo é 10 centavos. Venda de ovo galado aqui é mais ou menos 50 centavos cada ovo. Preço de unidade da codorna batida é mais ou menos R$3
se fosse eu consumir. Se você fosse ao contrário, em vez de eu consumir, eu fosse vender, sei lá, talvez eu teria que vender isso aqui por R$ 2, tá? Então, esses dados que você vai alimentando aqui, eu vou manter os três, tá? Mas assim, esses dados que a gente vai alimentando seria a realidade ou de venda, né, para alguém, ou que a gente ia comprar, tá? Aqui no caso, a codorna viva, quanto é que ficaria? R$ 2,50, né? E o saco desse composto, digamos que custa no mercado, ou eu compraria ou eu venderia ele por R$ 1,50. Dentro dessa condição, com a condição de mercado, considerando esses fatores, e que eu ia ter um mercado que eu conseguiria 360 ovos por mês, vendendo nessa divisão, 80 mais 20, por quê? Porque tem que dar 100 no final, que você pode vender 100% dos ovos, né? Então, nessa condição, você deixaria uma margem de R$ 50 por mês para você. Se você conseguisse vender 6 saquinhos, vender aqui 2 codornas abatidas, né, por mês. Só que o seguinte, para a produção desses ovos, eu tenho aqui, ó, o seguinte, vou precisar de 13 animais, desde que eu tenha uma taxa de postura de 90%. Mas como eu botei lá em cima que era 80, eu vou cair isso aqui. Então 80 eu vou precisar de 15 animais, vai me consumir R$ 18,65 de ração por mês e vai me deixar R$ 50 por mês de receita. É uma brincadeira interessante para a gente ver se está dando lucro o nosso negócio ou o nosso hobby, se a gente está dando prejuízo ou não. O mesmo cálculo está para a galinha, tá? E aqui o mais interessante é o seguinte, imagina aqui o seguinte, digamos que eu botei para botar 30 ovos, eu vou precisar de uma embalagem de 10 centavos, mas eu poderia ter aqui, certo? Custo zero, porque era só para consumo, automaticamente, ó, aumenta o valor de receita, né? Imagina que eu não tenho que vender, não tenho custo nenhum, nem com transporte, nem com telefonia, que às vezes eu podia ter um gasto aqui, sei lá, com alguma coisa, para vender esses ovos aqui galados ou entregar em algum lugar, eu teria R$ 7, digamos aqui, não vou ter custo nenhum, certo? Que é só para consumo, tá? Então aumentaria aqui meu lucro mensal, ok? Então seria um formato, aqui eu não vou vender nada aqui, se eu não vou vender nada aqui, zero aqui também, né? Automaticamente, certo? Eu vou botar até zero aqui em cima, tá? Porque aí zero já tudo. Automaticamente, se eu não vender nada disso aqui, eu teria 55,24. Então a planilha está calculando todo o tempo quanto é que o negócio vai me deixar por mês, se é viável, se a brincadeira é boa, né? E quanto é que eu vou gastar, né, por mês, quanto é que eu teria um capital que eu teria que ter todo mês para girar isso aqui, né? E o mesmo cálculo está para a galinha. Interessante aqui, por exemplo, o gasto de 4 galinhas por mês seria R$ 23, certo? E o gasto de 15 codornas seria 18. Então a viabilidade de criar codorna está nisso daí, produziria ovos para uma família toda. Aqui eu vou ter a mesma comparação, 90, porque eu botei 90 aqui, 3 pessoas, que eu considerei as 3 aqui, por durante 30 dias, consumindo cada pessoa um ovo, daria 90 ovos por mês. Se eu considerar aqui que eu não vendi nada em lugar nenhum, tá? Vendi só os compostos, porque é produção, e os ovos, eu consumi. Então esse ovo de galinha no mercado aqui, o mais barato seria 40 centavos. E o ovo de codorna 10 centavos. Seria o preço que eu iria pagar. Considerando esses valores de mercado, ou eu vendendo para um amigo que comprasse nesse preço, ou eu consumindo, né? A minha criação de codorna me deixaria aqui vendendo 360 ovos, né, me deixaria aqui mais ou menos 55,24 por mês. Já a minha criação de frango deixaria 16,30. Então a viabilidade de criação de codorna realmente é fantástica, ok? Então eu peço para não alterar as células que não estão pintadas de amarelo, porque elas têm fórmula, tá? Então na hora que você altera, isso muda tudo, ok? Então vale a pena aqui. Aqui eu tirei aqui para estar a mesma condição aqui. Eu vou zerar aqui o custo da embalagem. Vou colocar aqui R$ 0 aqui do custo de alguma coisa de transporte, tá? E veja quanto é que deixou aqui. Deixou
a margem ficou bem interessante aqui, né? Ficou R$ 21. Então compara, altera esses valores para ficar a tua realidade e ver o que é viável você criar, o que é viável você brincar, entendeu? Aqui, como eu não coloquei nenhum ovo galado, eu vou colocar aqui 0, tá? E vou colocar aqui, ó, 100% dos ovos desses daqui eu vou vender aqui. Ou seja, ficou 26 com 21. Então, alterando para a mesma realidade, só ovos, ó, seria aqui 26 de codorna com 21 de galinha. Mas se você vende esses ovos aqui como ovos galados, que tem um preço diferenciado, né? Então, quanto é que vai dar? Então, imagina aqui o seguinte, vou só imaginando aqui, ó. Imagina que eu vendo esse ovo por 30 centavos, tá? Esse ovo galado de codorna. E que aqui eu tenho uma produção de 400 ovos. Tá? 400 ovos é o mercado de produção, não. Que eu tenho, o mercado absorve. Aí eu precisaria de 17 codornas, gastaria R$ 20,63 de ração. E 20% desses ovos eu vou vender no mercado externo. E os 80%, né, para dar os 100, né? 80 mais 20 tem que dar sempre, essa conta tem que fechar 100. Quanto é que ficaria aqui? Deixaria R$ 44 por mês, ou seja, gastaria 20 e deixaria, depois de tudo pago, deixaria R$ 44 por mês. Ok? Então, essa é a brincadeira. Espero que vocês brinquem com essa planilha. Quem quiser só me passar um e-mail, eu me cobrar que eu envio. Né? Mas a gente começar a pensar de uma forma mais comercial nessa brincadeira que é criar codorna. Não deixar um hobby interessante e quem sabe um dia abrir um negócio que venda isso daí. Né? Então a gente precisa começar a exercitar isso. Tá? Até para a gente saber onde comprar melhor e como fazer isso melhor. Então, pessoal, era só isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí e que pensem no assunto, ok? Um abraço grande.